Louvado seja o nome do Senhor que nos concede essa oportunidade, na verdade essa linda oportunidade, nós estamos aqui para falarmos do amor de Deus. Eu quero deixar para os amados irmãos, amadas irmãs, o Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 6, que diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que que nós falamos hoje vamos falar um pouco sobre esse texto? Porque nós temos costumes em nossas vidas. Os nossos pais, quando nós nascemos, nos ensinam aquilo que foi ensinado a eles. E no contexto também espiritual não é diferente. Muitas das vezes os filhos seguem as profissões dos pais, costumes dos pais, e aquilo que eu disse religiosamente também não é diferente. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e ninguém vem ao Pai senão por mim, ele está dizendo para nós o seguinte, que não tem outro caminho que a pessoa possa ir ao Pai se não for por ele. Se houvesse outro caminho, outra maneira da pessoa salvar a alma, da pessoa ficar livre dos pecados e conseguir ir ao Pai, não teria necessidade de Jesus ter passado por aquilo que ele passou e sentir o que ele sentiu. Então não existe outro caminho. O caminho verdadeiro é Jesus Cristo, é aceitar o sacrifício dele naquela cruz por nós. Aí você pode falar, mas eu aceito. Você pode falar, eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Em palavras isso pode funcionar, mas nós temos que aceitá-lo, na verdade, é com o nosso comportamento. Não adianta falar, eu aceito o sacrifício de Jesus Cristo, sendo que eu falo mentiras. Não adianta eu falar, eu aceito o sacrifício de Jesus, se eu engano as pessoas. Não adianta eu falar, eu aceito o sacrifício de Jesus, sendo que, na verdade, continuo cometendo pecados, delitos. Não é bem assim. Então, enquanto nós temos um fôlego de vida, nós temos que aceitar o sacrifício de Jesus Cristo e ser um seguidor de Jesus Cristo. Aí você pode falar comigo, mas pastor, é tão difícil, é tantas restrições, mas eu quero te dizer uma coisa. Você não é eterno. O seu corpo físico pode chegar a 100 anos, mas você irá morrer. E quando você chegar a morrer, a eternidade, o nome já fala, o lado de lá será eterno. E lá vai ser o que você foi aqui no mundo físico. Se você tiver direito à vida eterna, se você tiver direito a estar com Deus, você vai estar eternamente. Mas isso você tem que estar porque você conquistou isso através de renúncias. Servir a Jesus Cristo é renúncia. E eu vou te falar a verdade, quando Jesus disse assim, eu sou a verdade, e conhecereis a verdade vos libertará. O que é conhecer a verdade? Conhecer a Jesus. Jesus é a verdade. Porque você passa a entender que o pecado, isto que as pessoas chamam de liberdade para pecar, na verdade são prisões. Ninguém consegue largar o vício, ninguém consegue largar nenhum tipo de vício sem uma ajuda de alguém. Você pode falar, eu conheço uma pessoa, mas em 1 milhão uma. Então não serve como uma base. Então nós temos que entender que nós, para ficarmos livres dos pecados, nós temos que ter Jesus Cristo conosco. Como eu disse no último vídeo, que nós precisamos do Espírito Santo. Então nós temos que ir ao Pai. Não tem como você ir ao Pai se não for através da pessoa de Jesus Cristo. Então você precisa conhecer Jesus Cristo. Jesus Cristo não é somente aquele do filme que você vê, ou daquele quadro que você vê dependurado, ou daquele crucifixo no peito de alguém. Jesus Cristo é muito mais do que isso. Ele está vivo, ele reina, ele é o Senhor de todas as coisas. Então você precisa entender que para você ficar livre dos seus pecados, não é promessas, não são sacrifícios, não é ajudar ao próximo,
é aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que irá fazer você ficar livre dos seus pecados. Você vai lembrar de alguns textos que Jesus disse quando você lê a Bíblia, ou você que já leu a Bíblia, quando ele diz, olha, vá e não peques mais. Então não adianta também eu ficar pedindo perdão a Deus por uma mentira que eu cometi, e logo depois cometer outra mentira. Aí eu peço perdão novamente e logo depois eu cometo outra mentira. Aí já não tem mais valor. Eu tenho que me arrepender dos meus pecados. Eu preciso me arrepender daquilo que eu cometi e pedir perdão, confessá-lo a Jesus Cristo, confessar ao Senhor e não cometê-lo mais. Aí eu ficarei livre. Então é importante você entender isso. Para você ir para o céu, você precisa passar pela pessoa de Jesus Cristo. O que vem disso é simplesmente ilusão e mentira. Não tem como o ser humano ficar livre dos seus pecados, se não for através do sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. Foi por isso que ele morreu. Lembre, se tivesse uma outra maneira de nós sermos salvos, não teria necessidade de Jesus ser crucificado. Senhor, tome a vida desta pessoa nas tuas mãos, abençoe, dê a ela vitória e conhecimento da sua pessoa, Jesus, para a vida dela. Em o nome de Jesus.